Olá, hoje eu vim falar sobre o provimento número 205 de 2021, que dispõe sobre a publicidade e a informação da advocacia. Essa norma, ela altera as regras de marketing e publicidade na advocacia que estavam vigentes desde o provimento número 94 de 2000 e busca adequá-las às novas tecnologias e formas de comunicação disponíveis. O provimento número 205, ele traz algumas novidades e esclarecimentos importantes para os advogados e a sociedade de advogados que desejam divulgar os seus serviços profissionais e seus conteúdos jurídicos, respeitando os princípios éticos e as limitações impostas pelo Estatuto da Advocacia, pelo Regulamento Geral e pelo Código de Ética e Disciplina da Advocacia. Nesse vídeo, então, eu vou destacar as principais mudanças que o provimento 205 trouxe para a publicidade na advocacia. Então, são elas. A definição de conceitos. Bom, o provimento número 205 de 2021, ele define alguns conceitos importantes para a compreensão das regras de publicidade na advocacia, tais como marketing jurídico, marketing de conteúdos jurídicos, publicidade profissional, publicidade de conteúdos jurídicos, publicidade ativa, publicidade passiva e captação de clientela. Ele trouxe a permissão, então, do marketing jurídico. O provimento, ele permite, então, expressamente o marketing jurídico, desde que o exercício de forma compatível com os preceitos éticos e respeitadas as limitações impostas pelo Estatuto da Advocacia, Regulamento Geral, Código de Ética e Disciplina e pelo próprio provimento. A responsabilidade pelas informações veiculadas. O provimento ele estabelece, então, que as informações veiculadas na publicidade, elas são de exclusiva responsabilidade das pessoas físicas identificadas e quando envolver pessoa jurídica dos sócios administradores da sociedade de advocacia. Essas pessoas deverão comprovar a veracidade das informações veiculadas sempre que solicitado pelos órgãos competentes para fiscalização da OAB sob pena de infração disciplinar. Vedação à publicidade ativa. O provimento 205 ele veda a publicidade ativa, ou seja, aquela capaz de atingir um número indeterminado de pessoas, mesmo que elas não tenham buscado informações acerca do anunciante ou dos temas anunciados. Essa vedação ela se aplica aos meios tradicionais, como rádio, televisão, outdoors e aos meios digitais, como redes sociais, aplicativos de mensagens, etc. Permissão à publicidade passiva. O provimento número 205, então, ele permite a publicidade passiva, ou seja, aquela capaz de atingir somente um público certo que tenha buscado informações acerca do anunciante ou dos temas anunciados, bem como por aqueles que concordem previamente com o recebimento de anúncio. Essa permissão, ela se aplica aos meios tradicionais, como jornais, revistas, cartões de visita, e aos meios digitais, como sites, blogs, e-mails, etc. Regulamentação do marketing de conteúdos jurídicos. O provimento 205 ele regulamenta o marketing de conteúdo jurídico, que é a estratégia de marketing que se utiliza da criação e da divulgação de conteúdos jurídicos disponibilizados por meio de ferramentas de comunicação voltadas para informar o público e para a consolidação profissional do advogado ou do escritório de advocacia. Essa estratégia ela deve observar os seguintes requisitos. Os conteúdos devem ser informativos, educativos ou de utilidade pública. Eles devem ser objetivos, verdadeiros e atualizados. Eles devem respeitar o sigilo profissional e a privacidade dos clientes. Os conteúdos devem indicar o nome e o número de inscrição do advogado ou da sociedade de advogados. Os conteúdos não devem induzir a contratação dos serviços ou estimular o litígio. A regulamentação das redes sociais. O provimento número 205, ele regulamenta, então, o uso das redes sociais pelos advogados e pelas sociedades, estabelecendo, então, que nas redes sociais elas devem ser utilizadas exclusivamente para fins informativos, educativos ou de utilidade pública,
deve indicar o nome e o número de inscrição do advogado ou da sociedade, não devem utilizar recursos que caracterizem publicidade ativa. Também não devem utilizar recursos que caracterizam captação de clientela, não devem utilizar recursos que caracterizem mercantilização. Trouxe também a regulamentação dos aplicativos de mensagens. O provimento ele regulamenta que nesse uso dos aplicativos estabelece que então eles não devem ser utilizados, para fins diversos, somente para fins informativos, educativos ou de utilidade pública. Deve indicar o nome e o número de inscrição do advogado ou da sociedade. Não deve utilizar recursos que caracterize publicidade ativa, nem recursos que caracterize captação de clientela. Também não deve utilizar recursos que caracterize mercantilização da advocacia. Essas, então, são as principais mudanças que o provimento número 205 de 2021 trouxe para a publicidade na advocacia. E é importante que os advogados e a sociedade de advogados conheçam e cumpram essas regras.